Olá, bom dia, meu nome é André, seja bem-vindo ao canal Meio Retrô, um canal eclético. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a questão de interpretações das escrituras. Já teve um irmão, né, que me pediu isso. André, faz um vídeo falando sobre as interpretações, né? E outro irmão, estava conversando com ele, respondendo a respeito da interpretação que eu tenho sobre a questão da salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Então, a primeira coisa que eu quero dizer hoje, que hoje eu não discuto mais esse assunto, que essas discussões, pode olhar pela internet, tem gerado inimizade e contenda entre irmãos. Então, André, então a gente não deve discutir? Bom, se você discutir com a intenção do sentido da palavra e tendo em mente que aquele assunto não é o mais importante, como por exemplo, para os adventistas, se não guardar o sábado, infelizmente os adventistas, né, principalmente a liderança, é hipócrita, né? Eles falam sobre a questão da guarda do sábado, de maneira que da seguinte, do chip, por exemplo, que eles acreditam que não é um chip, que a marca da besta será a guarda do domingo, porque a mão significa trabalho, né? E a cabeça é o que mesmo? Até esqueci. Então, eles são hipócritas, por quê? Porque eles estão falando sobre a marca da besta ser a questão lá no futuro, quando na verdade, na cabeça dele, todas as denominações, sem exceção, estão condenadas, pois as tais não guardam o sábado nos mesmos moldes que eles guardam. Quais são os moldes que eles guardam? No molde do Antigo Testamento. Eles guardam o sábado a partir das 6 horas, das 18 horas, né, da sexta-feira até as 18 horas do sábado. Então, eles guardam exatamente. E ainda eles se consideram ainda como os remanescentes. Nem os judeus, tá, estão nessa leva, só os adventistas. Então, olha, essas discussões, né, pode vir, por exemplo, essas discussões de interpretação é o que tem gerado e continuará gerando as denominações. Eu creio assim, eu entendo assado. Só o fato, né? Só o fato de haver a rotulagem, já ali é anotado, já é um sinal de que, olha, aquela denominação ali se julga melhor do que a outra. Não tem como! É a vaidade. Não tem como. Não, André, a igreja tem que ter uma placa de identificação. Eu não sei se existe a igreja que eu vou dizer. Igreja evangélica no bairro de Bangu. Igreja evangélica em Duque de Caxias. Igreja evangélica em São Paulo. Só assim. Está-se apenas dizendo que é evangélica em relação às outras denominações, às outras religiões, né? Religião católica, religião espírita, religião da candomblé. Então é só isso, mas não, aqui é evangélico. Mas houve uma subdivisão. Aqui é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Igreja Evangélica Pentecostal, Igreja Evangélica Universal, Igreja Evangélica Presbiteriana, Metodista, Wesleyana, Luterana. Entende? Tudo por causa de questões de interpretações. Tudo por causa de interpretações. Então não discuto mais esse assunto. A única coisa que eu entro numa briga é para defender o meu Senhor Salvador, e que a Bíblia é a palavra de Deus. Né? É a palavra de Deus. Aí é diferente. A gente tem que brigar. O restante, por exemplo, vamos lá. Uma característica das Assembleias de Deus, uma igreja pentecostal que saiu da igreja batista. Qual que é a característica? Falar em línguas. Eu não creio. Está na Bíblia. Não, o que está na Bíblia lá não tem nada com o que eles falam. Está na Bíblia lá o que aconteceu em Pentecostes. Todos não ouviram. Se eu não entendo, como é que eu posso dizer? Olha, como estamos entendendo eles no nosso próprio idioma? Aí ele vai falando quantos idiomas tinha ali. Era o Espírito Santo como tradutor. Peraí, Pedro ouviu falar em língua, ué. Era o sinal que eles entendiam que tais pessoas foram batizadas do Espírito Santo. Mas não estava falando língua estranha, estava falando em outro idioma. Isso é que eu entendo claramente. Agora, eu vou brigar e discutir com o irmão. Ou, vocês sabiam que, pelo menos eu não sei agora, tá? Quando um assembleiano dizia de um próprio assembleiano, o irmãozinho no diminutivo estava dizendo que ele não tinha recebido, segundo a interpretação deles, não tinha sido selado pelo Espírito Santo, que ele nunca falou em língua. Você sabia disso?
Tem muitos assembleanos que não sabem disso. Porque a Assembleia de Deus mudou muito. Antigamente a Assembleia de Deus tinha aquela postura de roupa, vestimento, agora não se faz mais diferença nenhuma. Muitos não sabem disso. Quando falam, por quê? Eu me lembro de um diácono que já dorme no Senhor. Ele estava só observando, ele me contou essa história, nunca mais esqueci. Ele falou assim, rapaz, sabia que os assembleanos, eles têm preconceito, vamos dizer assim, entre eles mesmos? Como assim? Tinha um irmão que chegava lá e só passava por ele, irmãozinho, um belo dia, vem cá, cara. E ele só baixava a cabeça quando chamava de irmãozinho, da própria Assembleia de Deus. Aí um dia esse diácono chegou, Zé Raimundo, já dorme no Senhor já. Ele chegou e falou, vem cá, por que ele tá sempre te chamando de irmãozinho, meu irmãozinho? Aí eu notei que você baixa a cabeça. Ele fala, minto, ele chegou, por que você tá sempre baixando a cabeça? Eu noto quando você fala assim, você não viu que ele me chamou de irmãozinho? Não viu, o que é? Não é um falar carinhoso, não. Eu falei assim, nessa Assembleia de Deus, não. Irmãozinho é chamado todo aquele que ainda não falou em línguas, não tem o selo do Espírito Santo. Se não tem o selo do Espírito Santo, automaticamente não está salvo também. Porque o Espírito Santo é o selo. É o selo que está na pessoa. Ele que está na pessoa, o selo. Está lá, dando, não é o que diz a Bíblia? Estando um homem aí com um espírito imundo nele, sai, aí os demônios vai e entra e volta porque encontrou a casa vazia. Ou seja, ele não, a pessoa foi limpa, mas não permitiu que o Espírito Santo entrasse em sua vida, tá? Para poder guiá-lo, orientá-lo. É interessante que eu estou falando isso aqui, isso até só essa fala que eu falei aqui, outro colega quando estiver vendo, tá vendo? Você está falando, uma vez só serve para sempre. Mas isso aí já é outra questão. Mas vamos lá, mas também é que tem a ver com interpretação, não é verdade? Então eu pessoalmente não creio, tá? Principalmente o que eu mais vejo nas Assembleias de Deus em denominações pentecostais, eles quebram toda a escritura quando nada interpretam. O apóstolo Paulo é bem claro, eu falo em línguas, e não era língua estranha não, ele falava em vários idiomas, muito mais do que eu, porque é um homem culto. E ele dizia, e que adianta eu ter falar convosco e vós não entendeis? É o que mais tem, a pessoa não para raciocinar. Mas André, você não acredita que Deus pode? Deus pode tudo, foi ele que criou os idiomas lá em Babel. Não foi ele que criou o universo? Mas os anjos falam uma linguagem, quem foi que deu essa linguagem para ele? Os animais falam a sua linguagem, quem foi que deu aquela linguagem para ele, aquela forma de comunicação? Não foi Deus? Ele faz o que ele quiser. Agora, eu não creio. Agora, por causa disso, eu vou considerar os assembleanos meus inimigos? Ou os assembleanos vão olhar para mim, está condenado, está condenado. Eu já participei, como eu já disse, fui 17 anos batista, tá? Que eu me converti na Igreja Batista de Guanabara. Se você colocar aí no Google, você vai encontrá-la aqui. E servi como diácono auxiliar, como professor de escola bíblica de adultos, de homens, de adolescentes, fui diretor de evangelismo, tive o privilégio de participar do projeto Filme Jesus, que poucos de vocês nem sabem que existiu, foi um dos maiores projetos que existiu de evangelização no mundo, o Filme Jesus. Milhões de pessoas se converteram a Cristo através desse projeto. Muitos de vocês nem tomaram conhecimento, ele teve aqui no Brasil, eu pude participar. O que significa isso tudo que eu disse? Que a minha palavra é a palavra final? Claro que não, apenas que eu tenho muita experiência. Isso é óbvio. Isso aí vale no mundo, no ramo profissional, como também no meio espiritual. A experiência que a pessoa tem 30 anos de evangelho, 40, 50. E agora, como já disse, questão até de mudanças, eu passei entre denominações e congregações por 19. Acho que agora, quando eu estou que eu estou na Igreja Mundial do Poder de Deus, 20 completa logo de uma vez. E vou parar nela porque eu entendi que Deus assim me orientou. Mas hoje, depois de quase 28 anos de evangélico, eu entendo muita coisa. Graças a Deus, eu estou crescendo na minha fé, como está escrito nas Escrituras. Hoje eu prego, sim, Jesus Cristo é o Salvador. A Bíblia é a palavra de Deus. Agora o restante, eu não faço mais disso um cavalo de batalha. Me posiciono, como eu oriento a você se posicionar, mesmo que você pense diferente, entenda, interprete diferentemente da minha pessoa. Não tem problema. O que não devemos permitir é que as nossas diferenças interpretativas das Escrituras venham a fazer algo que não deveria fazer. Nós somos em Cristo Jesus irmãos, filhos por adoção. Não devemos nunca permitir isso, meus irmãos, nunca permitir isso. Então nós temos aí a briga, divisão em cima de divisão.
A igreja era uma, aí dividiu em fatias. Pode ver que era assim, ó, a igreja que está em Laodiceia, que está em Tiatira, era só isso. Aí veio as denominações. As denominações foram repartindo. Hoje nós temos agora também um grupo dos desigrejados. Aquele grupo que, não, Jesus nunca mandou construir templo, Jesus nunca mandou fazer muita coisa. Né? Mas ele fica só com um templo. Não pode. Aí fica... Não existe, e existe na Bíblia, hein? O cargo de pastor tá lá, foi comissionado pelo Senhor Jesus Cristo, deixou tudo preto no branco, mas não, aí tá aquela, sabe? Essa discussão, sabe, que só divide o rebanho. Desculpe-me, agora é a questão, eu vou me posicionar. Para mim, infelizmente, o povo evangélico não é unido, mas não é mesmo. Eu acho que há mais união nos que estão libertos dessa paranoia denominacional, dessa paranoia de seguir lideranças. Aí onde essas pessoas estão? Estão dentro das igrejas, só que elas estão libertas, elas não estão presas mais às questões denominacionais. A igreja congrega num lugar que chamamos de templo. Ali é bom, a brasa sozinha pode se esfriar. Eu mesmo sendo da Igreja Universal, da Igreja Mundial, poucas vezes eu tenho tido oportunidade de ir lá. Mas a minha vida aqui em casa é essa. Eu trabalho, a igreja é palavra de Deus o tempo inteiro. Então, mas a pessoa que trabalha de segunda a sábado, das 8 da manhã, às vezes às 7 da manhã, para chegar em casa às 9 horas, essa pessoa tem que fazer parte de uma igreja local, ir num culto ao domingo ou no sábado, desde que ele se reunir, a questão do sábado e domingo, para ali ouvir a palavra, se alimentar da palavra, que a tendência dessa pessoa é poder quase sempre esfriar. Nossa, esse aqui é um assunto puxa outro, é maravilhoso isso para mim, maravilhoso. Eu creio que Deus me preparou para este momento. Né? E tem que tomar até cuidado para não deixar a vaidade, como o apóstolo Paulo mesmo disse, né? O espinho na carne, né? Que Deus o colocou para que ele não se envaidecesse. Porque eu estou seguro do que eu estou falando aqui. Eu estou seguro, eu sei o que Deus fez na minha vida e o que Ele quer que eu faça. Tenho orado todos os dias para que Ele me dê sabedoria para falar com vocês. Teve um colega que falou alguma coisa aí que concorda totalmente comigo. Eu falei, opa, eu me preocupo. Não concorde comigo não, concorde com a Bíblia. Verifique se o que eu estou dizendo procede. Você tem que verificar se o que eu estou dizendo procede. Se é apoio bíblico textual, não, deixa eu ver. Pode até ser que seja uma interpretação diferente, mas há apoio para o que o André está dizendo. Mesmo assim eu vou ficar com essa outra interpretação, não tem problema. O que você não pode é dizer que fora de Jesus Cristo há salvação. Né? Que a Bíblia não é a palavra de Deus. Que a igreja não vai ser arrebatada, como tem alguns que estão dizendo aí, não existe, só porque não existe, dizem, né, que no original não existe a palavra arrebatamento. É só uma palavra que significa ser tirado. Tem que ter a palavra arrebatamento, tem que ter a palavra bomba nuclear. Não, essa guerra daqui nunca aconteceu porque não está escrito aqui que um vai lançar uma bomba nuclear. Como é que vai falar sobre bomba nuclear se não tinha, gente? Entende? Então é uma briga por picuinha, coisa de bestas. Agora eu vou ter que parar aqui, gente. A minha sogra aqui. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Fico devendo aí mais uma explicação sobre isso, ok?